Adriana Stedley, sou designer de interiores. Eu fui convidada pela Promob para participar do Happy Hour Promob. E eu estou aqui com os meus convidados para um bate-papo bem, assim, sobre a nossa área. Gente, olha só. Estamos com o Vinícius, que é coordenador do curso de Tecnologia em Design de Interiores da UX. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos com a Cris Fórmulo também, que é diretora da ABD, do Rio Grande do Sul. Oi, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite também. E com a Renata Pena, que é consultora estratégica. Tudo bem, Rê? Oi. Vamos lá, então. Estamos aqui reunidos para comemorar o dia do designer de interiores, que oficialmente é no dia 30 de outubro. Mas a gente já está adiantando para conversar um pouco mais, para que todo mundo consiga participar dessa nossa conversa. Eu vou começar com algumas perguntinhas assim para vocês, para a gente ir desenvolvendo um pouquinho mais e contando um pouquinho sobre nós também, tá? Comentem assim um pouquinho, bem breve, tá? Pode ser alguns minutinhos assim, umas pinceladinhas de como foi o início nessa área que a gente é tão apaixonado de vocês. Começa com a Cris. Bom, a minha história com design de interiores, eu costumo dizer que começou na minha infância ainda, né? Porque eu ficava perdida naqueles panfletos de empreendimentos imobiliários, eu ficava sonhando acordada, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse seguir uma profissão e trabalhar nessa área, né? Mas desde aquela época já tinha uma sementinha plantada, né? Eu acho que eu cheguei até a ver algum vídeo que você fez, né? Ah, sim, legal. Sim, já falei sobre isso. E o tempo foi passando, eu passei um tempo gostando de outras áreas e tal, que eu ainda gosto, como marketing, né? E chegou a hora de escolher o curso. Aí até a gente estava conversando antes, eu ia acabar fazendo arquitetura, porque aqui em Caxias, né, não tinha outra faculdade que estudasse algo similar. E na véspera de prestar vestibular, a minha mãe acabou vendo no jornal que tinham lançado o curso de design de interiores aqui em Caxias. Nossa, fiquei muito feliz. E aí, já no primeiro semestre, eu consegui um estágio na área e permaneci na área até hoje, assim, né, fui fazendo vários estágios durante a faculdade, aproveitei bastante para experienciar várias áreas diferentes dentro da nossa profissão. E quando me formei, eu comecei assim a querer colocar em prática tudo que a gente aprende, né, na graduação. Foi um passo um pouco difícil, assim, mas já vão fazer 7 anos que eu tenho meu escritório e né, eu falo do design de interiores assim, até é emocionante. A gente não sabe o que corta pra não ficar tão extenso de tanto que a gente ama, né? Nossa, super é uma te entendo. profissão que me realiza muito, assim, de ver o nosso trabalho transformando a vida de quem vai passar por aquele espaço, morar naquele ambiente, trabalhar naquele lugar. Eu não sei, eu acho que a nossa profissão, assim, cuida de vidas, assim como a medicina. Tá muito além do simples e belo. Tá muito além de beleza e de estética isso, né? Já foi comprovado, né? Tem várias matérias que a gente lê que comprova que o nosso bem-estar muda em função do ambiente que a gente mora, do ambiente que a gente trabalha, daquilo que tá ao nosso redor, né? Faz toda a diferença. E como que foi pra ti, Vinícius? Olha, para mim, primeiro, né, satisfação. Colegas, essa conversa aqui eu acho que é também uma realização, né? Porque essa troca aqui, que bom. Ela é algo fundamental. Mas também é uma paixão que vem de infância, né? Eu me sinto guiado, orientado desde muito pequeno ainda nessa área. Eu venho de uma família que é muito entregue às artes. A minha mãe é artista plástica e eu penso que isso também influenciou, né, no caminho que eu vim a seguir. Então eu graduei arquitetura, né, foram 6 anos, né, o currículo de arquitetura normalmente são 5, eu fiz em 6 anos, ele é muito extenso. E aí eu comecei a trabalhar. E o trabalhar é o quê? É o design de interiores. Essa é a atuação no maior mercado que existe para o arquiteto também. E me realizei desde o início. Ainda bem que agora a gente tem uma graduação específica para isso, né? Então, e aí que eu chego, né? E aí que você entra. E aí que eu chego. Porque uma vez que eu estava graduado arquiteto e comecei a trabalhar nessa área,
também me interessei em continuar os meus estudos, fiz o mestrado, ingressei também como docente e, na sequência, fui convidado a assumir a frente do curso de Designer de Interiores de Caxias do Sul, da UFRGS. Isso já vão fazer 8 anos. Eu ia te perguntar isso. Desde o início, é contigo. Já vai fazer 8 anos. Bacana. O processo de construção também teve a minha participação, com outros professores também da área. E depois tudo que veio, né, na sequência, a aprovação no Ministério da Educação, né, as visitas, né, aquelas gasturas que nós passamos, né? Nós precisamos garantir a qualidade formativa. Então eu me realizo de duas maneiras. Uma é fazendo o projeto em si, porque sempre foi algo que eu gostei de fazer, e a área de interiores, graças a Deus, eu sou da época que os currículos eram realmente entregues a ensinar ao futuro arquiteto fazer o projeto de interiores. Coisa que hoje em dia já é mais complicada. Hoje é diferente, um pouquinho Houve um diferente. enxugamento muito grande das matrizes. A gente entende pelas mudanças de mercado, questões econômicas, concorrência externa. Então, né, as coisas acabaram se separando. Por algum momento se abriu uma lacuna muito grande no ensino, justamente, né, na preparação, as habilidades e competências que o profissional deve ter para fazer o projeto de interiores. Porque não é algo assim que se faz no achismo. Sim. Existe um preparo técnico E para todo um isso. embasamento, né? Totalmente, Sim. há um embasamento muito profundo em si, inclusive. Né? Funcional, estético, conhecimento da materialidade, técnicas construtivas e responsabilidades que fazem parte dessa profissão. Sim, concordo. Então eu sou feliz de ter tido a oportunidade de me preparar para isso. Então não à toa eu sigo com a coordenação do design de interiores há quase 8 anos, que é o tempo que o curso está no mercado, e participando também, vivendo essas modificações sociais que nós temos aí percebido e com mais força agora na pandemia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então tá, não vou nem adiantar. Nem estenda muito que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora sim, o que eu quero só para fechar, Sim, claro. Desculpa, mas fechando aí a tua fala inicial, que o design de interiores, ele consegue hoje completar a lacuna que ficou em aberto por alguns anos, quando as matrizes curriculares já não davam mais conta desse ensino. E hoje nós temos a profissão regulamentada. Então, o profissional designer de interiores, ele tem sim o seu mercado, e que é grande, em Caxias do Sul, muito grande, porque havia ainda uma anemia, né, em cima dos profissionais, né, que estavam ali, muitos até atuando sem a preparação, e hoje não. Né? Hoje o mercado de Caxias recebe os profissionais preparados e vejo ainda amplo. Não é um mercado saturado. Não. Acho que, na verdade... vou falar aqui, né? Vai lá. Na verdade, eu não acredito muito em mercado saturado. Acho que todo mundo tem o seu espaço, né? É só saber conquistar ele, né? Com toda certeza, gente. A gente tem Formação espaço para e todo mundo. Exato. E existe muito aquela questão da identificação também, né? Então, somos todos diferentes. Então, propomos coisas diferentes e atendemos pessoas diferentes. Sim. Então, assim, é muito diversificado. Rê, fala um pouquinho de ti, então, de como funciona o teu... Como tu começou com tudo isso? Qual foi o teu start, assim, para começar com o teu negócio de consultorias estratégicas para nós, designers de interiores? Como uma pessoa, um observador externo, né, que é isso que eu sou. Eu sou um corpo estranho nesse mercado e eu acredito muito na força do observador externo para qualquer negócio, né? E eu me proponho a ensinar gestão de negócios, marketing e gestão também de uma operação, de um escritório. Como fazer, então, você se formou um design de interiores, como fazer você ter clientes cada vez mais, poder levar o seu trabalho para cada vez mais e mais pessoas, de uma maneira que você fique feliz, né? Porque muitas vezes a gente tem muitos clientes satisfeitos e não profissionais satisfeitos da outra ponta. Então, vamos dizer que essa é a minha missão. Mas ouvindo o Vinícius e a Cris, eu viajei um pouquinho. Por não ser designer de interiores, eu sou cliente. E eu vou contar a experiência que eu vivi e o poder que vocês têm quando a Cris falou que é como um médico, eu penso da mesma maneira. Nós morávamos numa casa que sempre me incomodou, que era muito fechada, muito escura. E
quando meu pai faleceu, a minha mãe queria mudar, né? Mudar os ares. Ela falou, não, quer saber? Eu vou mudar tudo aqui dentro. E mudou. E como isso uniu a família, os espaços uniu a família, porque a casa era fragmentada, a luz entrou. Então, assim, realmente o trabalho de vocês muda a vida das pessoas, impacta profundamente. Estou vivendo isso agora porque eu mudei com meu namorado para o apartamento todo pronto, todo bem decorado, todo bem mobiliado, tudo é funcional, tudo foi pensado naquele apartamento, e aquilo nos traz todo dia quando a gente acorda e a gente vai tomar o nosso café, a gente fica muito feliz. Mas, e aí eu chego, né, aí eu precisava dizer isso, porque como cliente, é esse o poder mesmo, assim, nunca menosprezem o poder do trabalho que vocês têm, né, o trabalho de vocês na vida das pessoas. E o meu trabalho é também transformar esses designers e arquitetos, eu trabalho com ambos, para poderem levar a sua arte mais e mais à frente, seu trabalho, suas soluções. Desde 2016, eu montei essa consultoria 1 a 1 para arquitetos e designers. Já tive tantas clientes designers e alunas como a Adri, que está aqui nos conduzindo nesse podcast, e estou super feliz ao convite da Promove de estar aqui com vocês hoje. Ah, é verdade, Rê. E uma coisa que tu começou já falando, assim, que eu acho que é uma das mais importantes é que, quando a gente pensa em um sócio, é muito interessante que ele não seja, assim, especificamente da área de interiores, né? Porque a gente consegue ter esse complemento, porque a gente não é administrador de empresas, a gente não consegue ter, assim, todas as vertentes do marketing, então a gente precisa desse auxílio, sim, e eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais importantes no teu trabalho, sabe? Essa visão como cliente ou como de fora do design. Né? É totalmente complementar. Exato. Até porque às vezes tem coisas que são tão óbvias pra gente, da área, que a gente não sabe que precisa contar pro cliente ou pro futuro cliente. Eu vivi dentro de um escritório de arquitetura que trabalhava com interiores. Porque é um mercado. O fazer de vocês é muito específico. Só quem vive sabe. Todas as profissões se acham. Não, é complexo. É complexo entre o projeto e uma execução. Então, assim, é importante ressaltar, né, que eu vivi dentro, eu vivi na pele. Então, é a visão da pessoa de fora, mas, ao mesmo tempo, a vivência. Porque eu imagino que, às vezes, vocês estão conversando com outras pessoas, marido, namorado, que não são da área, eles ficam chocados meio com o dia a dia, né? Eu tenho a sorte de ter... O meu marido é designer de produtos, então eu ainda tenho sorte de conseguir me comunicar de uma maneira um pouco mais fácil. Essa coisa de site, de Instagram, como essas ferramentas, elas vieram para nos auxiliar? Conta um pouquinho, assim, pra gente, o que que tu vê, assim, nesse sentido. Eu vim de uma época, quando eu estava dentro dos escritórios do escritório, né? Quando eu fui um escritório como vocês são hoje, era um tempo bem mais difícil. Porque ou você estava nas mostras de decoração, e isso muitas vezes tinha que ter contato e uma boa grana para entrar, e nem sempre, enfim, contatos. Então, quem estava começando não tinha essa opção. Ou você tinha uma boa grana para investir em boas assessorias de imprensa. Ou você construía, claro, na sua cidade, na sua região, ano a ano, a sua história, a sua reputação. E era difícil, não era acessível. Hoje, com o poder, com muito estudo, que nem a Adri, que estudou já bastante, mas foi minha aluna em 2018, mas assim, hoje com o poder das tuas mãos, você estuda e você consegue se comunicar, ter uma presença, construir uma marca, assim, sem grandes investimentos e do zero. Então, eu vejo todas essas novidades. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, fato, né? Poderíamos listar várias, mas, de maneira geral, essas ferramentas são nossas amigas. Porque eu sei que, de vez em quando, a gente se sente escrava delas, eu também me sinto, mas elas vieram possibilitar e nos ajudar. Sim, concordo, super concordo. E a gente estava entrando antes no assunto de
pandemia, né? O que a pandemia trouxe pra gente? O que vocês notaram, assim, houve diferença? Eu vou começar com o Vinícius. O que tu notou, assim, pro design de interiores? O que influenciou tudo isso, toda essa reviravolta? Esse estar mais em casa? O que trouxe? É exato o que tu disse agora, estar em casa. Então, reconhecer o lar. O lar que talvez estivesse aí, né, meio deixado de lado em algum momento, né? Aquele sair de casa cedo e voltar no final do dia já não aconteceu mais. E as pessoas começaram a se interessar, porque uma coisa é a casa, outra coisa é o lar. Porque Sim. o lar é aquilo que tu constrói, né? Sim. O teu aconchego, a tua família, tem aí o que tu gosta. Então é diferente de tu ter só uma construção. É a tua vida é a dentro tua do vida, espaço, é a né? história. É. E as pessoas passaram a se interessar muito mais pela área. Sim. Tanto que, como eu comentei antes na nossa conversa inicial, o design de interiores hoje é o responsável pelo maior número de ingressos de novos estudantes no Centro de Artes e Arquitetura, o Campus 8 aqui em Caxias. Então é um curso relativamente novo, um dos mais novos. E hoje ele é o carro-chefe de ingresso de novos alunos. Então é uma área que cresce muito. E com a pandemia, mais ainda. As pessoas passaram a reconhecer mais a importância do profissional, passaram a contratar mais e também a se interessar mais pelo assunto. Sim, concordo. Eu recebo estudantes que saem do ensino médio, eu recebo também portadores de diploma, pessoas que já estão há anos exercendo outra linha profissional e que resolvem dar essa guinada. Então, é amplo o interesse e mostra que realmente as pessoas passaram a reconhecer o lar e o design de interiores como algo fundamental em suas vidas. É legal que a tua visão, ela vem mais como profissão, né? E a tua visão, Cris, como profissional já da área de projetos de interiores, o que tu enxerga assim de mudança pós-pandemia? Eu acho que nós podemos concordar que a pandemia trouxe muito mais clientes. Com toda certeza. Né? Teve o lado bom. Graças a Deus, né? Nossa área não foi tão afetada durante a pandemia, né? Claro que a gente tá brincando com algo... Não de maneira negativa, foi afetada, mas de maneira positiva, exato, né? Exato. Claro que a gente não vai achar bom ter tido uma pandemia no meio né, do caminho. Mas a gente não sofreu muito com as consequências, né, da pandemia, pelo contrário. Como o Vinícius falou, a gente teve muitas pessoas redescobrindo seus lares, né, suas casas, né, redescobrindo seus imóveis. Porque às vezes você morava ali, que nem tu disse, ia pra casa, dormir só, era um lugar de passagem, né? Exato. E de repente virou o lugar que tu mora, que tu trabalha, que os filhos estudam, que tu tem o teu tempo de lazer. O lugar que você precisa cozinhar, que a sua cozinha não está funcional. Exatamente. O lugar que você precisa da mesa de jantar para o seu computador, porque virou seu local de trabalho. Exato. Então, tudo isso, né? Agora é o local de trabalho, né? Exato. E a transformação que isso São demandou. várias ocupações no mesmo imóvel. E acho também que as pessoas, estando em casa e não podendo ter outras... não dá pra viajar, não dá pra sair, enfim, acaba sobrando mais recursos pra investir numa reforma. Exato. Porque às vezes antes tinha vontade, mas eu fico tão pouco tempo em casa, então eu prefiro viajar, investir numa viagem ou mais de uma viagem e não fazer uma reforma em casa que eu sei que tá precisando, mas tudo bem, eu fico tão. Eu não preciso agora, eu consigo resolver. Ou é a empregada que utiliza. Eu fico com tão pouco tempo, né? Exatamente. Agora, eu acho que assim, uma coisa interessante que eu vi muito foi a questão das mudanças de luzes. Não sei se aconteceu contigo, mas assim, quanto cliente me dizendo, tu tinha mesmo razão, a luz branca não tá legal, vamos trocar tudo? Isso aconteceu muito comigo, porque realmente começaram a ficar mais tempo em casa e notaram que aquilo, de fato, não tinha o aconchego que se era esperado. Então, assim, isso foi, assim, um resultado que eu curti muito, tá? Porque quando a gente fala sem ter, parece que eles precisam, as pessoas precisam sentir. E assim, que bom que sentiram e a gente tá conseguindo fazer algumas mudanças que eram tão importantes, que são tão importantes. Eu senti mais... Pode falar, Rê.
Na verdade, a casa, leia-se o escritório, se tornou protagonista. As pessoas não observavam, e aí eu vou trazer o exemplo de novo ali do que a gente viveu. Foi a primeira vez que na minha família, né, e que a gente teve impacto de um profissional dentro de casa. Só depois que tu vive aquilo, tu tangibiliza aquilo, né, parece que tu vê o poder, né? E as pessoas tiveram que começar a observar tudo que não gostavam nas suas casas. E eu queria complementar algo que acho que foi o Vinícius que falou. Eu acredito num crescimento de mercado absurdo para designers, para interiores. Absurdo. Está só começando. Porque o brasileiro, ele acha que é coisa... E aí é muito interessante até do ponto de vista de marketing comercial, quantas objeções as pessoas têm na hora de contratar um profissional para... primeiro que acham que pode fazer, mas essa é a menor delas. Eu acho que a grande objeção é... vai custar mais caro. Então, são várias objeções, as pessoas ainda não consomem. Eu vejo um consumo muito pequeno. E uma vez eu ouvi algo que faz muito sentido, né? As guerras, as pandemias e a tecnologia aceleram o mundo, coisas que levariam anos para acontecer. Então, por mais que agora o mundo está voltando ao normal, as pessoas estão voltando a viajar, a casa, o lugar onde se vive, vai continuar sendo o protagonista. Então, acho que tá, muita coisa para crescer. É só o começo. O que aconteceu foi aprendizado, né? Não tem como, depois assim, do tempo, da época que tu aprende, que tu enxerga tal coisa, não tem como você agora fechar os olhos e esquecer do que se viveu, né? Então, muito, muito legal, muito bacana, assim, que Cris, tu ia comentar alguma coisa, né? Tu ia complementar. Não, eu estava comentando da iluminação. O que eu senti nos meus clientes é que muitos a gente projetou apartamento inteiro, enfim, não tinha um espaço para trabalho. Eu não trabalho em casa. E aí começou a pandemia, preciso providenciar um espaço para trabalhar em casa. Quantos fechamentos de sacada aconteceram, né? A sacada office. O depósito, aquele quartinho da bagunça, verdade, né? Que precisou da vida um escritório, um home office. Verdade. E assim a gente começa a Rê falou bastante, né? Quando tava montando o teu escritório, da quantidade de fornecedores para um único ambiente. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente está começando a mostrar um pouco mais e que está abrindo um pouco mais os olhos também, né, do cliente. Enfim, ele tem tido essa abertura e esse contato maior com isso, né, Rê? Então, existe a necessidade, mas por que existe a necessidade? Porque existem vários tópicos aí dentro, né, de um projeto. Não é só o projeto, né? Nunca foi, né? E falando sobre projeto, falando sobre vários, enfim, fornecedores, Cris, conta um pouquinho pra gente como é que tá essa questão da regularização, da regulamentação do CRT, CREA, designer de interiores. Como é que tá isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a nossa regulamentação, então, aconteceu ainda em 2016, né? Eu passei parte da minha graduação estudando para ser algo que nem era regulamentado. Então, sempre que a gente conversa com os alunos... sempre que eu converso com os alunos nas aulas que a gente faz, né, através da BD nas faculdades e tal, a gente sempre fala, né, quando a gente estava estudando, a nossa profissão nem era regulamentada, vocês já estão em vantagem, né? Mas então a gente teve a regulamentação da nossa profissão, que foi um passo bem importante, né, para o reconhecimento e a valorização, né, do designer de interiores nível nacional. Foi um passo que demorou bastante para ser dado, foi bem trabalhoso, assim, teve um trabalho muito árduo da BD à frente disso, né? E agora a gente está entrando no CREA, né? Então, em 10 estados, o designer de interiores já pode se credenciar ao CREA, ao sistema CREA Confea. Isso também é uma conquista muito grande para a gente, né? Quando a gente se forma, quando a gente adota uma profissão ou é adotado por uma profissão, a gente quer exercer a nossa profissão com toda propriedade. Com toda a propriedade, né, que é possível. Então, a gente quer que ela seja regulamentada, reconhecida, né? E que tenha um conselho, porque é esse conselho profissional que vai regularizar, que vai fiscalizar o trabalho. Então, nos bastidores, a gente reclama muito, né, entre colegas, que
tem um fulano que diz que é designer de interiores, atende dizendo que é designer de interiores e no fim das contas atende os clientes e acaba sujando um pouco a imagem da profissão porque não tem embasamento para desenvolver como o esperado essa atividade, né? Esse é um ganho, esse acaba que é um ganho frente a essa regulamentação, né? E quais são, assim, no teu ponto de vista, o que isso traz para o designer de interiores? Eu acho que o principal, assim, valorização da nossa profissão, né? Porque a gente tá com a nossa profissão, eu sempre digo, ela é muito nova. Embora a BD tenha comemorado ano passado 40 anos de atuação no mercado, o curso de design de interiores entrou há pouco tempo, né, aqui no Brasil. Alguma coisa a acrescentar, Vinícius? Eu penso que a inclusão do design de interiores no CREA é fundamental. Sob a ótica de quem está no ensino, né, meu papel enquanto coordenador, eu vejo que o cabedal de atividades que um designer de interiores pode exercer, ele uma vez registrado pelo conselho, isso traz muito mais segurança aos profissionais. Sim. Não é só uma questão de fiscalização, mas também saber quais são as linhas de atuação que o designer de interiores tem e para que os outros profissionais também saibam, né, o que o designer faz. E saber, inclusive, que você está amparado por algum Exato, órgão. exatamente. Exato, Exatamente. é uma segurança. E, de outro lado, isso ajuda muito a universidade, né, o ensino superior em geral, na construção das matrizes curriculares. Já pegando esse gancho aqui, adorei. O que tu mais escuta, assim, Vinícius, no final do curso, quando os teus alunos, os alunos do design de interiores estão na reta final do curso? O que tu mais escuta deles, assim? O que eles sentem? O que eles, daqui a pouco, ou sentem falta, ou você acha que poderia ser incrementado na grade curricular? O que tu vê, assim, nesse sentido? Olha, de modo geral, eu vou dizer para vocês que nós temos os dois lados da balança. Nós temos alguns estudantes que saem assim, fazendo a frente, né, super, né, já inserindo no mercado, já abrindo seu escritório. Isso vai muito também da personalidade de cada pessoa. Outros ainda mais tímidos. O curso é rápido, né? Então, às vezes, a maturidade do estudante ainda não chegou. Então, o que eu sinto, e que isso é uma questão que aos poucos nós estamos resolvendo, é a importância de termos uma pessoa como aqui a nossa colega Renata, que lá no final do curso saiba dizer para o nosso estudante qual é a linha, né, o caminho, pegue na mão dele para dizer, olha, agora vamos planejar aqui, né, a tua carreira profissional, né? Vamos ajustar o teu caminho inicial para que, né, esse pontapé inicial se faça da melhor maneira possível. Então, às vezes há sim um certo receio, porque nós temos que partir do pressuposto de que todas as simulações projetuais que se fazem na graduação, embora elas sejam calcadas em processos legítimos e reais, né, são os processos de fato que amparam o projeto, né, o projeto da funcional, estético, material. Agora, quando tu vai sair para o mercado, e aí tu vai realmente receber o cliente, é outra questão. Sim, o contato é outra necessidade. Exato. Muitas vezes outra. Exato, e todas as nossas simulações, elas são dentro do âmbito acadêmico, embora com braços aí na comunidade. Agora, exercício profissional é daquele que está diplomado, não é daquele que está estudando. Sim. Então, essa separação, né, ela vai acontecer no momento em que se pega o diploma e aí ele se dá por conta de que agora eu vou fazer pelas minhas próprias pernas. Então, o planejamento de atuação profissional, a oratória, porque é necessário vender o produto. Aí já são as dicas. Pode ser Dicas para o estudante, assim, final de graduação. O que tu diria? O que ele pode, precisa? Olha, pode ser o melhor profissional, a melhor formação. Se ele não sabe vender o produto, ele não tem a oratória, daqui a pouco um concorrente que não tem a mesma competência consegue ter lá o seu espaço. Então, faz uma propaganda melhor. A oratória, Exato. né? Saber receber o cliente, entender o cliente, isso nós trabalhamos muito, né? Nós estamos realizando um sonho, ou sonhos que são
de Um pouco da famílias. psicologia, né? A gente tem que ter junto. empatia e respeito pelo sonho do cliente, Exato. né? Por mais que um projeto que nós façamos, cada projeto é um filho que nasce. Sim. Ele não é nosso. Ele pertence a um cliente, é dele o filho. Então, né, realizar o sonho daquela pessoa da maneira mais correta e ética possível, esclarecendo tudo aquilo que pode ser melhor construído durante o processo, com a economia de meios, com a questão da ecologia, preservação, tudo que envolve aquilo que é o correto. Né? Então, Tem bastante transparência. essa transparência deve ser colocada diante do cliente, até para que ele mesmo afaste a ideia de que ele está gastando mais. Não, ele não está. Ele está evitando de gastar 2 vezes, às vezes colocar o dinheiro fora. Na verdade, bom, muito bom. Então aí quando sai da faculdade, aí começa a Rê, aí entra a Rê. Rê, então assim, não só no final da faculdade, que era o que a gente estava conversando antes também, né? Isso acontece também com profissionais que já estão na área, mas que se veem em um momento de reestruturação. Rê, quais são as tuas dicas, então, pra gente, assim, pra quem tá se formando, pra quem tá se reestruturando, o que tu diria, assim, o que seria muito, assim, o primeiro passo, mais importante? É bem pontuado, Adri, porque nessa minha trajetória e nesses anos atendendo individualmente ou nos cursos, né, que foi onde eu te conheci, eu atuo com profissionais no início, mas muito com profissionais no meio, ou até com 20 anos de carreira, que sofreram os impactos da pandemia ou da tecnologia. Graças a Deus, o tripé ali que eu citei antes, guerra, a gente não teve, né? Então, o mundo mudou demais e algumas pessoas estão precisando recomeçar. Então, creio que essa dica pode servir tanto para quem vai começar ou para quem quer recomeçar, né? Porque existe um reposicionamento também, um reposicionamento de mercado. Então, assim, a primeira coisa para quem está se formando é ter cliente, fato. E que sorte tem aqueles que podem ter os parentes que são os primeiros, né? Que sorte! Aqui já penso o contrário, aqui. Polêmico. Eu tenho um quadro lá no meu Instagram que chama Arc Perrengue. No caso, o Arc vocês entenderam, né? Compactei tudo. Sim. Vocês entendem. Não dá para usar, às vezes, as duas expressões. Mas lá, o campeão de perrengue é projeto em família, tá? Eu já fiz 1000 pesquisas. É o campeão. É o campeão. Eu dei uma olhada lá, eu choro de rir toda vez que eu leio de novo o que o pessoal escreveu, tá? Mas de fato é. Então, o primeiro passo para quem vai se formar é ter os clientes e, como o Vinícius muito bem falou, ter as primeiras experiências e começar uma nova atualização. Nenhuma faculdade no mundo vai te ensinar a ser empreendedor e, na consequência, empresário, ainda mais no Brasil, né? Então, são habilidades que você tem que buscar e desenvolver. Tendo seus primeiros clientes, buscando conhecimento para como conduzir eles, como o Vinícius falou, como atender cada vez melhor. Mas você tem um nome numa cidade, numa região, não vai né, remendar, não tem marketing que salve. Então, o primeiro precisa ter clientes. Então, eu focaria inicialmente no marketing, mas com responsabilidade. Conseguiu os clientes, conseguiu pôr a roda para girar, quem não é visto não é lembrado, começa a aparecer de uma maneira certa, não se encolhe, né? Alguns já têm essa habilidade, como o Vinícius citou, mas outros vão atrás, porque é possível. Vamos citar o caso da Adri. Então, para dar um ótimo exemplo, a Adri que está aqui, ela trabalhava em loja, não tinha portfólio. Vocês imaginam, gente, começar, que é o recém-formado, ele não tem portfólio, e ela estudou bastante, levou 1 ano para colher. Só que aí vem a grande dica: as pessoas não têm consistência, né? Então, quando a gente tem um objetivo, eu não acredito em trabalho fácil. De vez em quando a gente tem aí um golpinho de sorte, alguma coisa que foi mais rápida que o normal, começou a experimentar o Instagram e deu certo, já captou clientes, mas tudo é um trabalho. E as pessoas não têm essa paciência, né? Então, eu acho que a consistência, e você é um grande exemplo disso, que eu lembro, Adri, que depois de 1 ano, você começou a ter os clientes, e aí começou a ter os projetos, aí depois de 1 ano e meio, você começou a ter clientes melhores. Então, eu primeiro cliente, lembra?
que a gente foi mantendo contato e foi o primeiro cliente do Instagram que veio pelo Instagram. E aí a gente começou a conversar. Mas é isso, né, Rê? É essa questão da constância mesmo. E aí, então, assim, tem todo esse cuidado de se sentir uma empresa, tem isso, tá? Se sentir um profissional. Porque muitas vezes fala, é só um projetinho, mas tem gente que se trata como uma empresinha. Então, acho que esse é o amadurecimento, né? Bom, tem mais coisas para falar sobre o que poderia fazer, mas aí vamos dividir o tempo aí com os outros, né? Acho que tem algumas tarefinhas mais práticas, faça isso, faça aquilo e tal, mas acho que resumindo é essa mentalidade, né? Focar em ter os primeiros clientes, na sequência ir estudando como administrar tudo isso para cuidar da sua reputação e da gestão do seu negócio. Sim. Eu acho que é ter uma linha também de, assim, que era o que a gente estava falando, né, Cris? Como que um processo, né? Um processo bem definido também. Assim, o cliente chega, né, Rê? Ok, chegou, mas e como eu vou desenvolver esse cliente? Como eu vou desenvolver esse projeto? Por mais que a gente aprenda lá na faculdade, a gente vai reaprendendo depois, né, no dia a dia. Da faculdade é que a gente está atendendo um cliente fictício, né? Quer dizer, na minha época, pelo menos, na minha assim. também. Então, às vezes, não tem essa parte do atendimento, claro, tem a apresentação do projeto, mas é de trabalho da faculdade. É um pouco diferente, né? Então, até a gente pegar o ritmo da vida real, assim, leva um tempinho, leva um tempo. E eu acho que tem que entender isso, né? Às vezes a gente sai muito... Gente, eu tô rindo aqui. Porque lembra que eu falei antes do podcast começar que eu tava hoje quietinha só escrevendo e que não tinha falado com ninguém? Com nenhum ser humano hoje ainda, pois eu estava escrevendo para uma aula que eu vou dar dia 9, os tipos de clientes. Eu escrevi vários tipos de clientes, como situações, tipo o cliente Pinterest, o cliente como lidar. Eu estava escrevendo sobre isso hoje, muita coincidência. Ai, que bacana. Tu tá com o teu drink aí, Rê? A gente vai seguir aqui um pouquinho também com o nosso. Inclusive, obrigada, pessoal da Kawaii, que ofereceu esse drink maravilhoso. Vou esperar um pouquinho aqui. Mas vamos brindar, né? Brindar, ó. Designer de interior. Aí, ó. Aê! Muito bom, aí com a Rê também. Rê, eu acho que é muito importante o teu trabalho também, é imprescindível depois que a gente começa a entender que, embora home office, que era uma coisa que eu tinha esse receio também, o home office não deixa de ser, assim, não te tira algo como profissional, de maneira alguma. Você não deixa de oferecer algo para o seu cliente de maneira alguma. E assim, eu acho que o entender o seu processo, o seu trabalho como empresa, vem muito de encontro a isso, né, Rê? Porque não interessa onde você está desenvolvendo esse trabalho, em que local, né? Mas sim como, para quem. Eu acho que é muito mais importante, né? Qualidade, a construção de marca, isso não precisa ter escritório físico. Agora, tem razões, né, para a pessoa ter. É bom, ela quer crescer equipe, para ela é importante sair de casa. Home office não é uma maravilha para todo mundo, né, para todas as famílias. Aí são outros fatores, mas achar que isso. Eu tenho um caso, olha como é muito personalíssimo, tá? Eu tenho um caso muito legal de uma aluna do meu primeiro curso de marketing online, o mesmo que você fez em 2018. Ela era recém-formada, ela tinha 1 ano de formada quando ela fez o curso. Enfim, com 2 anos ela construiu a sede dela na cidade pequena. Então, olha só o contexto. Ela se preparou, ela fez curso de marketing comigo, fez curso de gestão, se formou, como o Vinícius falou, já tinha clientes, fez os 2 cursos. Aí ela decidiu montar uma super sede, e em cidade pequena ainda tem a fachada, né? Ainda todo mundo passa na frente, ainda tem o seu impacto, claro. Assim, mas isso ia tornar ela hoje uma das principais profissionais da cidade, da região? Não, se ela não tivesse um bom trabalho. Agora, a composição dela ter se preparado, dela saber o que está fazendo, dela criar uma marca antes da sede estar pronta, e provavelmente também a sede, com certeza fez ela deixar
muita gente para trás nessa colocação, mas a composição de toda essa profissionalização. Então, a mostra vai te tornar alguém especial, diferente? Não, se não tiver uma composição toda andando junto. Mas e se for só uma realização pessoal, tá tudo bem. Mas saber separar isso é bem importante. Essa coisa de mostra é quase polêmica, né, Rê? Tu sabe que hoje eu mudei um tanto, Adri. Sabe o que eu acabei descobrindo? A gente também, nem tudo é que eu era muito racional. Eu era muito business em relação a essa decisão. Mas cada vez mais atendendo pessoas, como a gente entende cada vez mais de gente, só trabalhando com gente que a gente entende mais de gente, né? Eu hoje sei muito bem identificar, só que eu não quero que as pessoas se decepcionem, meus clientes, né? É muito desejo pessoal e tá tudo bem. A gente muda, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, a gente muda de opinião, a gente muda de roupa, a gente muda de estilo, muda de mil coisas. Nossa casa deve mudar com a gente, ela é a nossa extensão. Então eu sempre falo isso e é verdade, a gente precisa, né, Rê? Já pensou que, assim, que sem graça, né? Para nós, principalmente na área do design, isso não faz sentido algum. Porque a gente fala de tendências, a gente fala de história da arte, a gente fala de tanta coisa que não é apenas o hoje, o agora. Então, assim, não faria, né? Não faria sentido esse estar estagnado. E a maneira como as pessoas vivem muda muito rápido. Com certeza, né? A rotina. Os avanços tecnológicos também acabam tendo um papel muito importante e transformador. Então, essa reconstrução, né, vamos dizer assim, do lar é como você trocar de roupa. Claro, né? Você troca todo dia, tu não vai mexer na tua casa todo dia. Sim. Mas, a não ser que tu goste de um canteiro de shopping. mas, né? Não que a gente, como profissional da área, não queira. Não queira. Mas é possível, né? Ai, mas muito legal, muito... Então, aquela manutenção da casa da década de 80 e 90, que por anos e anos, ela já não existe mais. Não existe mais. Eu tava quase com 20 anos e o armário era o mesmo. Mas era bom, mas era bom. Mas aí se preserva, se faz, né, uma reconstrução do armário. A gente gosta de móveis que tenham história, adoro coisas que tenham história, memória afetiva, a gente fala muito disso também, né? E eu entendo que com essa questão de pandemia e as pessoas estando mais tempo em casa, elas começaram a notar um pouquinho mais essa questão, né, do que se vive dentro daquele espaço, qual é a história, de qual momento, de qual cenário para viver tudo isso, né? E enfim. E as coisas mudam. Desculpa. Não, fala, Vinícius, é que tu colocou um gancho na minha cabeça que ficou aqui, ó. Todos os profissionais venderiam muito mais se observassem como as pessoas realmente, porque às vezes a gente fica tão fechado na demanda que o cliente chega, as pessoas se separam, casam, como a minha mãe ficou viúva, e as pessoas querem renovações rápidas e simples. E eu não estou falando de só projetos, não estou falando daquele lance de projeto express de R$800, não estou falando isso. Mas eu estou falando, como a gente falou antes ali, de mudar a casa tem muita... A comunicação de vocês poderia contextualizar, como eu já falei há muito tempo, para usarem as pessoas que moram de aluguel. Você pode investir 50 mil que você carrega em objetos depois para a próxima casa, um tapete diferente, né? Então, assim, uma luz, luminárias de pé. Então, assim, eu acho que vocês venderiam muito mais se acompanhassem essa ótica aí que você falou, como as pessoas estão vivendo, né? Eu acho que hoje existe muito assim reativo, né? O cliente chega, mas se tu começar a observar um pouco mais, tem muita oportunidade de mercado. Sim, eu defendo muito esse conceito de casa nômade, até trago alguns conteúdos eventualmente, porque, nossa, eu acho que a nossa geração, ela tá em constante movimento, né? Não tem muito mais aquele conceito de criar raiz no endereço, enfim, né? Hoje tu tá aqui, semana que vem não, né? Mês que vem tu pode estar, sei lá, em outro canto do mundo
E aí tu tem várias coisas concretas, fixas aqui, sabe? Acho que a nossa geração já não vem mais com isso tão forte, né? Como era antigamente. Assim como essa questão do móvel solto, né? Do móvel solto, da luminária, como a Rê falou. Eu acho que tem, assim, um novo olhar para isso, né? E Rê, assim, falando nessa questão de como se manter competitivo, né? Eu acho que esse seria um gancho daqui a pouco, né? De focar um pouco mais nisso, nessa questão de como as pessoas vivem, do que elas realmente gostam, do que elas realmente fazem, né? O que elas precisam, diferente daquele quadrado, né? Daquela caixa estática que a gente mesmo falou até há pouco, inclusive. Mas para isso, muitas vezes, tem que tangibilizar, tem que dar ideia, tem que criar a ideia, fazer um anúncio, fazer um vídeo dando a ideia. E isso eu acho que é pouco explorado, entende? É muito assim, living não sei o quê, banheiro não sei o quê, mas acho que tem se observar essa questão de como as pessoas vivem, que movimentação as pessoas estão fazendo, a gente encontra muitas lacunas. Porque ouçam essa dica, colegas, ouçam essa dica. O consumidor leigo que nunca fez um projeto, ou que fez, vamos imaginar que um dia ele fez arquitetônico, né? Um dia construí minha casa e deu, né? Construí minha casa há 10 anos. Ele nem sabe que tem essa possibilidade, gente. Eu tô dizendo para vocês, como não profissional da área, se eu pegar hoje meu escritório e trocar os adornos, trocar em vez da persiana, colocar fazer toda uma repaginação de luz, de iluminação, mudar a posição do tapete, tudo, as cadeiras, fica outro escritório. Sim. E isso é uma possibilidade, sim, de atração de clientes. Falar como eles vivem, né? E não falar de espaços, living, quarto. Falar de pessoas, não falar de cliente, de objetos, de espaços. Vai acrescentar alguma coisa? Também dá para falar, mas acho que falar mais de estilos de vida. Que afiadinhos. Lifestyle. Mas é o reconhecimento de que nós vivemos o espírito de uma época e o espírito de um lugar. Assim já dizia o Le Corbusier, né? Então, se tu consegue fazer essa leitura com clareza, e nós ali na universidade buscamos que na construção dos programas de necessidades o nosso aluno seja capaz de ter esse olhar mais fino, porque o programa de necessidades não é só a sala, cozinha e o banheiro. Ele vai muito além. É o que está nas entrelinhas. É reconhecer as entrelinhas dentro de uma época e dentro de um lugar. Então, considerando também os valores culturais que estão ali, a regionalidade, né? Então, isso tudo faz parte. Então, é esse caminho, né? Reconhecer o estilo de vida e as transformações que acontecem através dos tempos. Quando eu falei dos ambientes, eu estava querendo ilustrar como são generalizando as postagens, por exemplo. Né? A comunicação, na verdade. Sim, a gente sabe que é muito mais, mas assim, então parece que é apenas um ambiente, não, né? Tem outras formas de se comunicar e atrair o cliente. Só se mostra isso de forma geral e não é isso, né? A questão da humanização da marca, né? Que também tu fala muito, né? De você estar frente àquilo, de você mostrar, porque afinal de contas o relacionamento do cliente é contigo por um bom tempo, né? Então... Eu sempre tive essa visão, desde que eu estou no mercado, disseminando conteúdo desde 2016. Hoje, muita gente ensina Instagram e marketing online e muita gente fala da humanização da marca. Só que em 2016, quando eu saí do escritório e comecei a ter minha empresa, eu sempre preguei isso. Qual é meu ponto de vista, tá? O trabalho de vocês é autoral. Você pode desenvolver, do ponto de vista de negócios, uma estrutura, um escritório, e deve, que não dependa só de você. Aí você vai ter uma empresa, mas isso tem uma caminhada, isso não se faz de uma hora para outra. E aí você vai ter um sistema, um processo, onde se você sair 20 dias de férias, o negócio não vai parar, né? Isso é uma coisa, na verdade. Né? Você pode... desenvolver e deve esse sistema. Mas existe toda uma caminhada, né, os primeiros passos para conseguir chegar.
em um formato desse. Não, eu tava falando que a gente precisa mostrar também a nossa essência como pessoa, como profissional, não apenas o nosso projeto, né? Um apagão aqui, deve ter sido o drink. Olha só. Muito bom, inclusive, Kauai, tá uma delícia. Nos ouvindo, estamos todos tomando drink. Mas olha só, empreendedores muitos serão, mas empresários, de fato, existe uma seleção até chegar nesse ponto, é autoral. Então, a pessoa sempre vai dizer, eu fiz com a Adri, eu fiz com a Cris. Não vai dizer. Na hora de tirar, ele vai querer dizer que fez com você, então eu acredito muito nisso. E outra, é um trabalho que ele não é uma pastelaria, ele é um trabalho de criação, ele é desenvolvimento. Não tem como tu não contar histórias. Você não precisa, tem gente que tá tudo bem, que aparece todo dia e ganhou muito com isso, a gente acha cansativo, mas a pessoa tá bem de cliente. Você não precisa aparecer todo dia, mas você precisa dar voz, você precisa tangibilizar o que você faz, você precisa contar histórias. Concordo, eu acho que isso, na verdade, tu acaba direcionando, né? O que tu mostra, o que tu acaba mostrando, postando, inclusive falando de redes sociais também, é onde acaba gerando essa identificação, essa conexão, né? Então, assim, para esse assunto, assim, é que quem não faz bem feito esse trabalho não capta clientes ou não capta clientes bons através dessas ferramentas, acha que não funciona. Para quem já aprendeu a usar, o que acontece? O cliente vem pronto. E aí ele vem na primeira reunião. Primeira reunião é aquela que ele veio para conversar sobre orçamento. Ele chega e ele fala assim: nossa, eu vi que tu estava correndo ontem, né? Que legal aquele tênis que tu estava usando, qual é o relógio? Pois eu também fiz uma prova. Tô relembrando de uma cliente minha que corre e posta de vez em quando nos stories. Já é íntimo. Já sabe como você já gostou, já foi com a tua cara. Teve um cliente meu esses dias que achei muito engraçado. Ele disse: como é que tu vai pôr? Porque eu sempre coloco o projeto e as iniciais do nome do cliente ou do casal, né? E ele disse: como é que vai ser o meu? Já me pediram como que tu vai chamar o meu apartamento? Porque ou é apartamento recém-casados, ou é apartamento meninas, ou isso sim, é muito legal, sim. Porque ele já sabe, né, como é que é o mecanismo, assim. Exato. Ai, muito bom, assim, eu quero agradecer vocês, então, por essa conversa, por esse bate-papo tão gostoso. Já é que quando a gente começa a conversar, a gente tem muito assunto e faz parte, inclusive... Esse happy hour tem que ser mais longo. Tem que ser mais longo, quem sabe a gente repita, o pessoal da Promob aí, ó, quem sabe a gente repita, inclusive. Mas eu queria, antes da gente terminar, eu quero fazer uma observação, assim, porque eu tô muito feliz, dessa oportunidade, desse convite da Promob. Até achar que aqui, né? Muito obrigada. Porque antes a gente estava falando do início da carreira e tal. E uma coisa que me incomodava muito, né? Aqui em Caxias, né? A gente mora no interior do estado. Uhum. Então, quando eu me formei lá atrás, e olhar para aquela época e olhar para agora, a gente tem um contraste muito grande. Porque tu ia num fornecedor, o fornecedor nem sabia que tu era designer de interiores, nem te chamava pela tua profissão. O cliente mal sabia qual que era a diferença, o que um designer de interiores realmente fazia, né? O que ele podia fazer, o que não podia fazer. E a gente sai de um lugar sem reconhecimento nenhum. E hoje nós estamos aqui na Promob, né? Que tá super em ascensão na nossa área. Super parceira nossa, inclusive. Parceira, e a gente tem um reconhecimento muito maior na nossa sociedade, no mercado, não só aqui no interior, mas, né, em todo o estado, a nível nacional, assim. Então, eu fico muito feliz de ver esse contraste. E não estamos falando de muito tempo, né? De um curto intervalo de tempo. Vocês são guerreiros, vocês desbravaram, então. Vocês desbravaram, os outros vão encontrar um caminho muito mais suave, né? É a ideia, né? O que a gente quer, né? A gente tá lutando por isso. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Promove que a gente tenha outros, né? Com certeza, já estamos nos pré-convidando. Né, Vini? Aguardamos. Muito bom, muito bom. O pessoal que está interagindo conosco também, deixem suas dúvidas e perguntas, deixem seu e-mail, que a gente vai retornar assim em outro momento. Lembrando que no final
o pessoal da Promob vai sortear 2 kits para vocês bem bacanas, que eu já tinha até escolhido o meu aqui, mas é para sorteio, então eu não posso, né? Vou ficar de boas aqui. Rê, tu gostaria de dizer mais alguma coisa? Fica super à vontade. Pro Vinícius primeiro. Vinícius. Eu quero agradecer muito a Promob, é um momento muito agradável, fico feliz aqui de estar com colegas. Tomara que daqui para frente tenhamos outros, né, e que isso resulte em amizades também, não só colegas, mas amigos. E para quem está aí nos vendo, né, que façam uma visita lá no campus, venham conhecer o nosso curso. O Design de Interiores UX é asas à imaginação e pés no mercado. Essa é adorei! É nosso slogan. Então, quem tiver vontade de vir para o lado criativo da força, venha. Com esse convite, eu atuo com esses profissionais desde sempre, então é um momento importante, é uma data importante, tem que celebrar, tem que comemorar, porque foi muita luta. Aos poucos eu fui entendendo cada vez mais, né, a trajetória profissional de vocês e, enfim, é um trabalho que eu admiro muito. É um trabalho que lida com emoções, com o dinheiro de uma vida, né? Então, com muita responsabilidade, como foi falado bem no início. Então, é uma área que me escolheu, eu não planejei, né? Eu não planejei estar aqui, enfim, mas aconteceu na minha vida e eu amo estar falando sobre isso e, principalmente, eu demorei para me realizar também profissionalmente e hoje ajudar a transformar os profissionais que eu atendo é a minha maior realização, sabe? Quando um profissional fala assim, meu Deus, Renata, resolvi, tô aliviada, minha vida mudou, eu, né, tô realizada. Muitos me procuram quando muitas vezes estão querendo largar tudo. Então, imagina... Estando aqui com a Adri, que é uma aluna querida, cliente de longa data, com a Cris, que a gente se encontra já normalmente nos eventos da BD, e Vinícius da UX. Foi um prazer te conhecer também, adorei o papo. É isso aí, então a gente vai continuar aqui com os nossos drinks e com o pessoal da Kawaii, inclusive, agradecemos. Agradeço a todos vocês, agradeço inclusive também o convite da Promob e estamos já nos pré-convidando para o próximo. Um beijão, então.